Paz do Senhor, amados. Um bom dia para você. Uma semana de bênçãos, de vitória, de fortaleza, em nome de Jesus. Nesta manhã, amados, eu quero compartilhar com você, neste Café com Palavra, um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 10, que diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Amados, esse texto, Paulo, ele inicia o capítulo 6 de 1 aos Coríntios, chamando eles de cooperadores de Cristo, dizendo que eles não deveriam receber a graça da salvação em vão. É algo que nós precisamos pensar nesses dias. E no verso seguinte, ele continua dizendo que Deus usa essa ação, que Deus manifesta essa ação de enviar o seu socorro, né? E um advérbio de tempo, agora, e um substantivo feminino, oportunidade, coisas que nós não podemos perder nesses dias. O agora, a oportunidade que nos aparece para demonstrar àqueles que não creem ainda uma circunstância que Paulo entendia ser favorável, que lhe parecia favorável. Contudo, ele também nos exorta, como ouvintes, a termos o cuidado para que não sejamos tropeço e muito menos escândalo para os fracos. Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 9, e que Paulo traz como fracos aqueles que ainda estavam debaixo da lei, aqueles que tinham muita dificuldade de assimilar os princípios ensinados por Jesus, ao compará-los com a lei de Moisés e aos ensinos rabínicos. Entretanto, Paulo dá a receita para aqueles que desejam ser crentes fortes, que ele chama de crentes iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E essa receita, amados, ele recomenda com base no nosso modo de vida. Ele diz como deve ser o nosso modo de vida. Uma primeira coisa que ele diz é que esse modo de vida tem que ser de muita paciência. Paciência nas aflições, nas privações, paciência nas angústias, nos açoites, paciência nas prisões, nos tumultos, quando estes se insurgem contra nós.
e também nos trabalhos, na obra de Deus. Quando você está fazendo a obra, é preciso muita paciência. É preciso também santidade, segundo Paulo, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade. Ter um amor não fingido, na palavra da verdade, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Fala de conduta, que é a contrapartida ao legalismo cerimonial e social. Um modo de vida que seja baseado no poder de Deus, onde as armas que nós temos para usar são as armas estritamente que Paulo chama de armas da justiça. Ou seja, os recursos que cada cristão tem a seu dispor. A palavra de Deus e a vestimenta de guerra, que é a armadura de Deus, que está em Efésios, do capítulo 6, do verso 10 ao 18, quer seja para ataque, quer para defesa. Está aí, amados, uma receita do apóstolo Paulo, uma receita para esses dias em que tudo parece difícil, em que tudo parece complicado, em que o fim parece ter chegado. E nós estamos nos tempos do fim. Mas como viver esse tempo do fim? O apóstolo Paulo nos deu a receita. Então, o nosso modo de vida, as nossas armas, o nosso testemunho, como homem e mulher de Deus, como jovens que creem na palavra, não são palavras de ódio, não são palavras que levam outros a pegarem armas, que levam outros a odiar as pessoas que estão à nossa volta, mesmo aqueles que nos perseguem. São palavras ao contrário. São palavras que nos levam a exercer o fruto do Espírito Santo. Seja ele bondade, seja ele longanimidade, mansidão, domínio próprio. Sabe, amados, a igreja do Senhor Jesus nesses dias precisa de muito de Deus, precisa de muita santidade, precisa de muita pureza, mas também precisa de muita atitude. Atitude com base nos princípios da palavra de Deus. Atitudes com base nos ensinos de Jesus. Atitudes que nos levam a ser perseguidos, a ser encarcerados, que nos levam a ser ofuscados, mas de modo nenhum vai condenar o nosso Senhor Jesus mais uma vez. Ao contrário, esse modo de vida vai exaltá-lo. Esse modo de vida é humilde quando nós entendemos que humildade não é pensar menos de si, e sim pensar menos em si mesmo. Sabe, o que o apóstolo Paulo diz nesse texto fala de abnegação, fala de abrir mão de si mesmo, de abrir mão dos seus direitos, até direitos transcritos, escritos, já sacramentados. O nosso direito é o céu, e esse você não deve abrir mão. Apenas para si mesmo. Testemunhe nesses dias do amor de Deus. Testemunhe abnegação, testemunhe entrega, testemunhe fé, mas principalmente testemunhe Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te capacite a viver esses dias, a pôr em prática essa receita do apóstolo Paulo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.